conteúdo ele é tanto para pessoas que não conhecem o biomagnetismo medicinal e gostaria de entender um pouquinho mais o que é um campo magnético disfuncional, que gostaria de entender por que vai lá no biomagnetista e o biomagnetista aplica ímãs em determinados lugares, em forma de pares, um vermelhinho e um pretinho. E também essa aula é para aquelas pessoas que precisam, como biomagnetistas, conhecerem um pouquinho mais sobre o sistema neuropsicoimunoendócrino, sobre a relação dos sistemas e como, né, que um par biomagnético pode ser tanto um par de reservatório como um par especial ou um par alopático, né, que o paciente pode utilizar em casa para melhorar as emoções, para melhorar a microbiota, para desintoxicar de algo em relação às vacinas ou às infecções virais. Então, essa aula aqui, ela é bem completa e ela serve tanto para biomagnetistas, como também para pessoas que querem conhecer mais essa prática. Essa aula, ela é conceitual, tanto para a parte neuropsicoimunoendócrina, integração dos sistemas, como também dos campos magnéticos do corpo humano. Os que estão disfuncionais podem estar, e o campo geral, né, informacional em relação a comunicação entre o campo magnético de um órgão com o campo magnético de outro órgão, ou seja, a ressonância entre eles. Eu tenho estudado muito alguns pares biomagnéticos, dentre eles, o par biomagnético cárdia contemporal direito. E esse par biomagnético, ele é incrível. E ele aparecia nos nossos rastreios antes da pandemia. Mas durante a pandemia e agora depois da pandemia, parece que todos os pacientes que a gente vai rastrear aparece esse par. Todos os pacientes que têm alguma desordem neurodegenerativa, todos os pacientes que precisam de um reforço do sistema imunológico, os pacientes que receberam vacinação ou que passaram pela infecção viral de herpes zoster, de coronavírus, influenza. Então, assim, está pipocando alguma coisa no corpo humano em relação a esses campos magnéticos disfuncionais que tem ativado esse par biomagnético. Então, nós precisamos estudar. As pessoas, muitos biomagnetistas nos grupos, desde antes da pandemia, já perguntavam, né, o que é DARS? O que é prion? O que faz esse par cardiocontemporal direito? Então, a gente não tinha muita literatura. E agora saiu artigos científicos mostrando a relação de DARS com algumas bactérias, alguns vírus e com as vacinas. Então, eu trouxe esse conteúdo porque é muito importante para os biomagnetistas, porque às vezes, quando o biomagnetista não conhece, ele vai pela bioenergética e não aparece o par para ele. Agora, depois dessa aula, vocês vão ver que interessante que vai ser o resultado dos atendimentos, dos rastreios de vocês. Fiquem atentos a esse par, utilizem esse par para ajudar a equilibrar a comunicação entre cérebro, intestino, sistema imunológico e sistema emocional. Então, vamos entender todas essas conexões e essas ligações. Então, muitas vezes, né, a gente pergunta, por que o sistema imunológico está em conflito? Por que depois que eu tomei uma vacina, eu fiquei disfuncional e agora meu corpo não está igual estava antes? Por que depois que eu passei por uma infecção viral, seja de influenza, seja de coronavírus, seja de herpes zoster, por que meu corpo não voltou ao normal? Então, nós estamos nos perguntando sobre essas coisas há algum tempo. Também, outra pergunta, por que fica um resíduo de sintomas por muito tempo depois da vacinação, depois de passar pela infecção viral? O que está acontecendo que a pessoa fica com tosse 2 meses? Como assim, né? Por que o corpo está respondendo assim? Então, nós vamos entender e vamos entrar, né, logicamente, já que a gente vai falar de sistema imunológico, vamos abordar a memória de doença e como que o biomagnetismo medicinal, ele se revela promissor para atuar sobre vírus, sobre a vacinação e sobre as emoções reprimidas. Então, quero compartilhar isso tudo com vocês. É conteúdo. Se não der para a gente chegar
se a gente tiver que dividir em duas partes, eu prefiro dividir, porque é algo que a gente realmente vai precisar, como biomagnetista, saber. E quem não é biomagnetista precisa conhecer, porque se você for lá no biomagnetista e ele, muitas vezes, indicar esses ímãs para você usar em casa, tenha apreço por isso. Faça a recomendação do biomagnetista, não deixe que nas costas do biomagnetista recaia todo o tratamento da sua saúde. Procure seguir as orientações médicas e as orientações dos biomagnetistas. Ó, você, então, como eu estava dizendo, fiz até uma comparação com a culinária para a gente entender DARS. Quem sabe o que é DARS? Quem já viu nos rastreios de biomagnetismo medicinal, apareceu o par biomagnético cardíaco temporal direita e apareceu lá reservatório de DARS. Que é DARS, Adri? Que é, né? Que é prions? Quem já viu isso? Hã? Quem já ouviu falar em prions? O que seria reservatório de DARS e prions? E o que isso tem a ver com as vacinas? Esse par pode ajudar na desintoxicação, então? O que vocês acham aí? Quem é que tem experiência com biomagnetismo medicinal que gosta de estudar de verdade? Fala para mim. Quem é que já teve queda de cabelo que apareceu esse par? Quem já teve algum baixa imunidade que apareceu esse par? Nossa, né? Tem vários sintomas que a gente vai estudar aqui. Doença neurodegenerativa, aparece esse par. Quem tem neurotoxicidade, né? Aparece esse par. Memória ruim, aparece esse par. Hum, como assim, né? Como assim? Quem aqui maratona comigo e gosta de estudar as terapias magnéticas, que fica assistindo o YouTube aí, o canal da Par Magnético, sábado, domingo? Vamos estudar então. Vem cá. Como eu me propus a responder em uma aula, os biomagnetistas, né, os vagalumes lá da educação continuada, que tem, né, desde 2018, perguntado sobre DARS, sobre prions, eu sempre busquei dar a melhor resposta possível, porque não tinha muita literatura científica em relação ao que o Dr. Góes falava desse par. Mas, agora, tem um mês e pouco para cá, apareceram os primeiros artigos. Eles já estavam sendo publicados desde 2013, depois 2015, 2017, só que eles demoram para chegar na nossa mão, né? Então, agora eles estão chegando e a ciência está mais ainda se aprofundando nessa área, tentando entender o porquê que muitas vezes o paciente tem reações pós-vacina, por que muitas vezes nós temos uma COVID longa, ou nós temos lá, né, as sequelas herpéticas, que é uma pós-infecção de herpes, onde fica ainda sintomas, ou então bactérias que mantêm, né, a tosse prolongada. Puxa vida, o que está acontecendo, né? E por que muitas vezes tem pares biomagnéticos que reaparecem no rastreio depois de anos deles estarem desaparecidos, depois que a pessoa tomou uma vacina, depois que a pessoa passou por uma infecção viral. Então, o que está acontecendo e o que isso tem a ver com esse par biomagnético? Eu falo que o Dr. Góes tinha que estar vivo, ele tinha que estar aqui para ver a ciência comprovar aquilo que ele já estava falando há tantos anos lá para trás. Então, isso é muito, 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 muito importante a gente entender. Eu vou colocar o outro vídeo aqui, ó, mais para perto de mim. Peraí, só para eu ver os comentários aqui de vocês. Aí, opa, perdão. Aí, pronto, porque aí se eu precisar voltar ali nos comentários, eu volto ali. Então, eu estava dizendo que o Dr. Góes devia estar aqui para acompanhar essa revolução da ciência, comprovando, né, toda a sua teoria, como ele dizia, né? Então, por que o nosso sistema imunológico está em conflito? Por que a nossa resposta, né, para isso pode estar no nosso campo magnético? E o que esse campo magnético, que tem essa resposta do motivo pelo qual o sistema imunológico da humanidade está meio atrapalhado, o que isso tem a ver com memória de doença? O que isso tem a ver com vírus, vacinas, emoções aprisionadas? E não é qualquer emoção, não. Mas
vamos colocar como um todo, para que essa aula ela fique muito rica e a gente possa, lá nos nossos rastreios dos pacientes, ir ajudando eles a melhorarem os sinais e sintomas relacionados a esses problemas com, né, a atuação desse par biomagnético cardíaco temporal direito, entender melhor esse par biomagnético. Então, nessa aula, primeira coisa que a gente vai fazer, para quem não conhece, para quem aqui está vindo, né, para entender o biomagnetismo medicinal, que não é biomagnetista, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma pequena introdução do par biomagnético cardíaco temporal direito. Depois, né, a gente vai entender essa tal enzima DARS e a sua função. Porque o Dr. Góes, ele fala que este par biomagnético, ele pode ser um reservatório de DARS ou de prions. E também esse par biomagnético pode ser especial no estímulo da produção de CD3, CD4 e CD8. O que é isso? E então, isso dos CD3, CD4, CD8 é a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos falar das enzimas DARS e a sua função. Vamos falar do campo magnético disfuncional e a relação entre cárdia e temporal direita, né? Porque, meu Deus, né? Como que uma partezinha que é um espaço entre o esôfago e o estômago se comunica com o nosso cérebro? E o que isso tem a ver com o circuito neural do nojo e a nossa imunidade? Então, eu disse que não era qualquer emoção, é a emoção ali que está relacionada com o instinto primitivo de sobrevivência. Muitas vezes é esse circuito neural que está lá envolvido na questão da vacina, na questão do vírus, na questão da disfunção ou do acúmulo de prions ou a disfunção de DARS. Nossa, né? Como que nós vamos entender isso e conectar com o sistema neuropsicoimunoendócrino? Quero saber se eu estou falando muito rápido, me avisem que daí eu vou mais devagarinho, porque eu estou ligada no 220, né? É porque tem muito assunto para essa aula, estou preocupada. Não, eu sempre falo rápido mesmo, né? Vamos em frente. Não mente não, Adri, não engana ninguém não. Se é rapidinha mesmo para falar. Vamos lá. Vamos descobrir como o campo magnético do nosso corpo, ele guarda a memória das doenças. Porque se a gente não entende isso, a gente não entende esse par biomagnético cárdia contemporal direita. E como que nós podemos restaurar esse campo magnético quando ele está disfuncional, quando ele está ativo no corpo, né, em forma de par biomagnético. Pronto, então isso é o que a gente vai aprender nessa aula de hoje. E quando a gente fala, né, do par cardíaco temporal direito, né, aqui tem a fotinho do nosso do aplicativo de rastreio, o AppBio, né, fazendo a descrição desse par biomagnético. Então, ele é um tipo de par que a gente vai utilizar no nosso rastreio como biomagnetistas. Diz o Dr. Góes, né, no livro ele par biomagnético, que ele é um reservatório de prions, e tem um nome, Dr. Góes deu um nome para esse reservatório, que é VONG. Esse é o nome desse reservatório. Dr. Góes, ele costumava dar nomes próprios, representando um pesquisador, um cientista, um paciente, um familiar, alguém que ajudou e inspirou ele para encontrar esse campo magnético disfuncional e a relação dele com sinais e sintomas no organismo, e o que a aplicação dos ímãs nesses pontos poderiam ajudar, então, a equilibrar no corpo. Também, diz o Dr. Góes, né, que ele é um par especial para o sistema imunológico. Ele é um reservatório que ele foi identificado pelo Dr. Góes através do nível 1 do biomagnetismo medicinal, né, que é o rastreio com o ímã. Então, foi antes, ele descobriu esse par biomagnético antes de 1994, então isso é importante a gente saber. Ali vai ter uma descrição, né, dos prions, que são para ajudar os biomagnetistas, né? Então, lá no aplicativo tem a descrição, no AppBio, falando que os prions, eles são toxinas que se acumulam. Pode ser pelas vacinas e pode ser também depois de uma infecção bacteriana. E também ele está dizendo que esses prions podem afetar, então, o sistema nervoso e podem estimular uma intoxicação, uma neurointoxicação, impedindo as células da glia, né, que é o nosso as nossas células do sistema nervoso responsáveis pela drenagem linfática do cérebro, impedindo que essas células trabalhem, né, eliminando as toxinas que chegam até o nosso sistema nervoso, que atravessam o que a gente chama de barreira hematoencefálica, ou aquelas toxinas que são produzidas por
pares biomagnéticos que suportam vírus, parasitas, fungos e bactérias da região cabeça e pescoço, né? Então, assim, como a gente estudou, acho que há 3 quartas-feiras para trás, nós estudamos a questão do para-ouvido-ouvido, Toxoplasma gondii, com a ideação suicida, que o Dr. Góes fala, que agora os artigos científicos, né, vêm mostrando essa questão de esquizofrenia, bipolaridade, ideação suicida, quando, né, tem a presença de Toxoplasma gondii ou a reserva desse Toxoplasma gondii. Então, ó, os biomagnetistas já estavam na frente com o Dr. Góes há 3 décadas. E aqui da mesma forma, agora que os artigos científicos estão aparecendo para nós, mostrando que o Dr. Góes desenhou no par cardíaco temporal direito aquilo que se enxerga, né, nesses artigos hoje em dia. Então, aqui nós temos também, dentro desse par, todas as afecções de pele, né, pode esse par estar relacionado quando muitas vezes, após a dengue, após o Covid, aparecem aquelas erupções cutâneas, a coceira, então esse par pode ajudar muito nesse pós-infecção, aonde nós temos aí como se fosse uma limpeza pela pele, né, já que o corpo muitas vezes não dá conta de eliminar todas as intoxicações via sistema renal, via sistema digestivo. E também na questão relacionada ao cabelo fraco, queda de cabelo opaco, pode ter relação, então, com esse par biomagnético. Mas, Adri, que coisa incrível esse par, né? Muito. E ainda, né, na descrição ali, nós temos a classificação do par como alopático. O que é um par alopático? É um par especial que pode ser utilizado sem rastreio, sempre que o paciente tiver com a necessidade, né, de produção de anticorpos. Então, ele estimula a reserva de anticorpos para que a gente tenha imunidade depois que a gente passa por uma infecção, né? E é ali que está o problema, que a gente vai entender como que esse par atua e o que o DARS tem a ver com isso. Justamente nessa parte aí. Então, ele vai estimular a produção de CD3, CD4 e CD8. E nós sabemos também, por exemplo, os pacientes que têm sorologia positiva para HIV. Esse par é muito importante, muito, muito, muito. Como o colega falou, né? Também é um par que a gente pode utilizar quando o paciente está com problema lá na quimioterapia, né? Que ele precisa fazer a quimioterapia, mas ele está com a imunidade baixa. Como aumentar a imunidade? Então, esse par é um par de suporte para a melhora do sistema imunológico. Esse par não pode ser utilizado depois de um transplante de medula, de um transplante de órgão, até que o corpo tenha passado pelo processo que a ciência, né, que os médicos chamam de pega. Então, tem um período após o transplante de órgãos, de medula, aonde a gente não pode ativar o sistema imunológico. Daí esse par não pode ser utilizado. Então, eu sempre falo, né, que os biomagnetistas precisam estudar muito mais o que não fazer do que o que fazer, quando não fazer. Então, é importante a gente anotar essa informação do lado dos nossos materiais, né? Por quê? Porque a medicina está num momento onde, se a gente ativa o sistema imunológico nesse período, pode dar rejeição daquele órgão transplantado, né, ou a rejeição de medula. Então, prestem atenção nessa parte, por favor. Quando precisa zerar a imunidade antes de fazer o transplante, também a gente não pode aplicar esse par biomagnético para aumentar a imunidade. Por quê? Claro, Adri, dá positivo no rastreio? Sim, dá positivo no rastreio. O corpo está dizendo para nós que tem o par porque a imunidade está baixa, mas o médico não pode operar se a imunidade não zerar. Então, eles fazem todo o processo terapêutico para que isso aconteça e vão pilotando, zerou, faz o transplante e tem que ficar zerado até, né? Por isso que os pacientes andam de máscara depois do transplante, para ele não adquirir nenhuma infecção, porque a imunidade está lá embaixo, mas tem que ficar. Então, nós não podemos ir contra o tratamento médico. Enquanto o paciente está sob a abordagem da medicina num processo como esse par biomagnético, ele aparece como positivo, mas a gente não vai aplicar os ímãs, porque nós temos que esperar, né, o processo da medicina concluir, os médicos fazerem os procedimentos deles e liberarem o paciente. Agora sim, pode isso, pode aquilo, pode tomar, né? Então, fiquem bem atentos com esse par, por favor. Nós somos integrativos complementares.
Então, nesse caso, a gente vai complementar o tratamento da medicina, porque eles, né, estão cuidando ali do paciente. Então, vamos ajudar os médicos, não atrapalhar os médicos, tá bom? Muito bem! Então, a localização desse par biomagnético, a parte anatômica, né? Cárdia, o nome correto seria, dentro da anatomia, cárdia gástrica. Então, porque é muito fácil de confundir, né? A pessoa pensar que é o sistema cardíaco. Não, não é a cárdia ou o cárdia do coração. Não, é a cárdia gástrica. Onde fica a cárdia gástrica, Adri? Fica justamente entre o esôfago e a boca do estômago. Então, quem não sabe onde é a boca do estômago? Todo mundo. Então, a boca, a gente coloca a mão, né? A gente sente a boca do estômago. Se a gente colocar o dedinho um pouquinho, olha ali, um pouquinho para cima da boca do estômago, a gente vai encontrar a pontinha de um ossinho. A gente aperta, é duro, logo embaixo é mole. Então, entre o duro e o mole, entre o duro e o mole, é o ponto cárdia gástrica. É ali que nós vamos colocar o ímã negativo, polo norte. E nós vamos ter aí o temporal direito, lado direito da Adri aqui, acima da orelha. Vamos seguir a linha da orelha e nós vamos colocar o ímã. Opa, só que agora é vermelho, né, Adri? Vira aqui. Aí, pronto. Temporal direita, certo? Essa é a região anatômica que conecta várias partes do sistema neuropsicoimunoendócrino. É a região anatômica que estimulada, né, ou ativa ou hipoativa, vai estar relacionado com o circuito neural do nojo, que tem relação aqui, né? Quem que não sabe que quando a coisa não tá boa, né, quer vomitar, quer expulsar. Então, justamente é desta região do cérebro que nós temos a conexão do circuito neural do nojo. E o circuito neural do nojo está ligado no sistema nervoso, está ligado ali com o nervo vago, e o nervo vago com o sistema imunológico. Puxa vida, Adri, agora você, ó, deu uma spoilerzinha aí da aula, né, do que nós precisamos entender como biomagnetistas. Então, no caso, né, do temporal direito, nós vamos aplicar o polo sul do ímã, que é o polo o vermelho na pele. E a classificação, então, né? Quando a gente fala que tipo de par é este? É um par de reservatório de DARS, um par especial para produção de anticorpos, então ideal também para ser aplicado quando a pessoa está infectado ali, o sistema imunológico está trabalhando para produzir os anticorpos, para eliminar o processo inflamatório, né? Para fazer o reparo do tecido. Também é um modulador do eixo psiconeuroimunoendócrino, justamente por conta dessa conexão do nervo vago, circuito neural do nojo, e a parte, né, do estímulo da produção a gente vai ver ali, né, a insulina, que é processos de defesa, e para ter energia no corpo, tem a ver com a questão de DARS, e também dos príons, mas dos príons de forma secundária. Então, o que é importante, né, para nós biomagnetistas? Que o corpo fala através dos campos magnéticos que conectam os órgãos. Então, o que é a ressonância entre cárdia e temporal direito? O campo magnético de cárdia conversa com o campo magnético do temporal direito. Eles têm uma comunicação direta, uma via de informação que a gente chama de aferente e deferente. Quando a gente pensa em transmissão de informações dos neurônios, dupla, é uma comunicação, é como uma estrada de vai e vem, como uma avenida, né, que tem dois fluxos ali, uma rua que vai tanto para lá como para cá, nessa questão de informação. E quem é que faz esse papel? Justamente esses campos magnéticos. E nós, biomagnetistas, a gente conversa com o campo magnético, a gente faz testes cinesiológicos para ver se esses campos magnéticos estão em ordem ou se eles estão disfuncionais. Quando o campo magnético, seja do cardio, ou seja do temporal direita, não está funcionando direitinho, aparece positivado no nosso rastreio essa informação que a gente precisa aplicar o ímã negativo no cardio e o ímã positivo lá no temporal direito. Então, é assim que funciona, né, a questão da ressonância entre áreas do nosso corpo tão distantes entre si. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Bom,
Se é um reservatório de DARS, o que é DARS, Adri? Então, DARS é a sigla para aspartil tRNA. Então, o RNA, é um dos, né, que a gente tem no nosso corpo, que é o transportador. Sintetase é o nome, então, dessa enzima. Então, DARS é uma enzima. E essa enzima, ela é necessária quando o nosso corpo vai fazer a tradução ou a síntese proteica. E ela tem que estar presente em todas as nossas células. Então, nós precisamos de DARS, precisamos em todas as nossas células dessa enzima, porque sem essa enzima, nós vamos ter uma dificuldade na tradução proteica, ou na produção, na transcrição do nosso DNA, que vai produzir uma proteína, que pode ser a insulina, que pode ser uma proteína lá que vai digerir a lactose, uma proteína que vai ajudar o nosso corpo a sintetizar o glúten, ou seja, nós precisamos dessa enzima DARS em todas as nossas células. Porém, nós precisamos muito dessa enzima, tanto na região onde a gente tem a conexão do sistema digestivo com o sistema neuroendócrino, no circuito neural do nojo, porque está relacionado com a defesa do nosso corpo. Então, esse par, ele é muito interessante a gente estudar. Então, ali, né, tem uma foto do núcleo da nossa célula, ali trabalhando na transcrição de uma proteína. E eu já vou desenhar para quem, né, não fez a pós-graduação de biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, porque lá na pós-graduação a gente estuda a transcrição proteica, lá no terceiro módulo da pós, na aula de genética, epigenética, nutrigenômica, e a gente precisa entender essa questão. Então, eu trouxe um slide que é complementar à aula para explicar um pouquinho o que é essa tradução proteica. Porque ela é muito importante em relação a DARS. Então, DARS é uma enzima. Quais são as funções dessa enzima? Primeiro, ela se liga a um aminoácido chamado aspartato. E ela liga o aminoácido aspartato, que está lá na proteína DARS, no RNA, uma parte, né, do nosso DNA, que quando ele vai dividir uma célula ou ele vai produzir uma proteína, ele se abre. Então, o RNA que está ali se conectando com essa DARS, ele é específico, é correspondente ao trabalho da nossa célula de produzir X, Y e Z proteínas. Então, para cada proteína, tem como se fosse uma chavinha, que é específica. Então, sem esse DARS, essas chavinhas, elas não se conectam. É como se a gente pegasse uma chave e fosse colocar na fechadura, mas aquela chave não é daquela porta. Então, entra, mas não vai. Então, não encaixa muitas vezes, e esse é um dos motivos pelo qual aparece positivo esse par. E também essa proteína DARS, ela é fundamental para que o nosso corpo possa produzir as nossas proteínas. Vocês sabiam que um vírus, quando ele está dentro de uma célula, nossa, né? Ele vai utilizar a maquinária da célula para produzir as suas proteínas. Uma bactéria também produz proteína. As nossas células são fábricas de proteínas. Nós somos fábricas de proteínas. Então, nós utilizamos, né, a proteína essencial que vem, né, dos nossos alimentos, principalmente da carne, do leite, e ela vai ser sintetizada, vai ser distribuída, e a partir dali nós vamos produzir os outros elementos que nós precisamos no nosso corpo, as outras proteínas que a gente vai precisar, de acordo com essas ligações químicas, chavinha, fechadura. Isso é de uma maneira bem simples que eu estou explicando, porque se fosse entrar na genética mesmo, de como funciona esse processo e de todas as proteínas, a gente ia levar dias aqui, tá? Então, existe nas formas citoplasmáticas DARS e mitocondrial. Então, nós temos tanto DARS no núcleo da célula, então essas enzimas estão presentes no núcleo da célula, lá junto com o nosso DNA, no citoplasma da célula, aonde a gente tem ali o retículo endotelial. Lembra que a gente estudou isso na biologia, né? As organelas que estão dentro da célula, quando a gente estava lá no ensino fundamental. Então, ela fica ali junto com as organelas celulares. E também dentro das nossas mitocôndrias, que também as mitocôndrias estão dentro do citoplasma da célula,
ali dentro da mitocôndria também tem que ter um DARS, que eles chamam de DARS2, que é uma variação, então, dessa proteína para estimular a produção de energia na nossa célula, quando o ATP, né, vai entrar lá na célula e se armazenar na mitocôndria. Quer dizer que, quando aparece esse par biomagnético, é comum também o paciente estar cansado, com a memória fraca, né? Porque se esse DARS2 é que está sendo afetado, aquele que está lá na mitocôndria. Se é o DARS lá do sistema citoplasmático, nós vamos ter outros sintomas, geralmente a neurotoxicidade. Se é DAR, e aí na neurotoxicidade, né, vai ter todos os aspectos em relação a questão de memória, foco, concentração, que também ficam prejudicados quando a gente está com alguma infecção ou quando deu alguma coisa errada ali em questão da vacina. Bom, e também nós temos lá no núcleo da nossa célula. E aí, desse metabolismo da célula como um todo, muitas vezes, quando essa proteína, essa enzima DARS está disfuncional, aconteceu alguma coisa com ela está erradinha, ela tem uma perninha a mais do que deveria ter, uma ligação química a mais com alguma coisa que deveria não ter, ou está faltando algo nela, essa proteína ela fica defeituosa. E é essa proteína defeituosa que se armazena em determinados pontos do corpo, como o cardio temporal direito, causando sinais e sintomas que a gente vai citar mais para frente. Então, quando há disfunção de DARS, o corpo pode desenvolver problemas neurológicos, inflamação crônica, e aí o que acontece? Fica a COVID longa, aquela dengue que não melhora, aquela tosse longa que fica depois de uma infecção viral, ou como da COVID, como da influenza, como do adenovírus, como de pneumococo, também relacionado à disfunção do sistema imunológico de ficar pegando aquela doença de novo, sabe? Uma gripe, outra gripe, parece que não dá a volta. Tá aqui, tá aqui. Um dos motivos pode ser DARS disfuncional. Também tem estudos mostrando já que essa proteína pode estar relacionado com a predisposição de câncer e alterações da resposta imunológica. Então, se tem alteração da resposta imunológica, também ela pode estar relacionada com doença autoimune. Tanto disfunção da resposta, alteração da resposta imunológica pode ser hiperatividade do sistema imunológico ou hipoatividade do sistema imunológico. Por isso que eu disse que sim, que esse par poderia ser utilizado para pacientes que precisam aumentar a imunidade para fazer a quimioterapia. Então, DARS não é apenas uma enzima de síntese proteica, ela é uma peça-chave entre a comunicação do sistema imunológico e o campo energético do corpo. É através de DARS, que está dentro da mitocôndria, que os nossos sistemas e os nossos órgãos conversam de tão longe, tão distantes um do outro. Por isso que a gente pode ter um par biomagnético timo reto, por isso que a gente pode ter um par biomagnético cardíaco temporal direita, por isso que a gente pode ter um par biomagnético fígado com rim esquerdo, a Adri olhando no espelho aqui, se confundindo. Pronto, então, DARS está dito que agora a gente tem a notícia importantíssima, e aqui que eu disse que eu trouxe um adendo, né, para quem não fez a pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, né, o que é a tradução proteica. Então, aqui nós estamos falando do código da vida, o códice da vida, a tradução proteica que DARS está relacionada, sem DARS, isso não acontece, nós precisamos de DARS, dessa enzima em todas as células do nosso corpo, para que a gente tenha a tradução proteica. Então, não vamos condenar DARS, não vamos dizer que ela que essa enzima é o problema de tudo, ela só é problema quando ela está disfuncional. E o biomagnetista precisa descobrir por que ela está disfuncional. Quem fez ela ficar defeituosa? Agora sim, né? Vamos lá. Então, a tradução proteica que ela está relacionada é o processo celular vital que converte a informação genética contida no RNA mensageiro, né? Então, nós temos o transportador que tinha o Tzinho na frente, agora eu estou falando do mensageiro, em proteínas funcionais, ou seja, as proteínas que nós precisamos para viver, como a insulina, como um glóbulo vermelho, como um glóbulo vermelho, um leucócito. Então, as células sanguíneas são proteínas, e os nossos elementos do sistema imunológico também. Então,
Imagina você, pensa comigo, que o DNA é um grande livro de receita da nossa célula. Então, lá no nosso livro de receita, a gente tem a receita para produzir centenas de proteínas. E o RNA mensageiro, ele é uma cópia de uma receita específica. Então, ele leva a informação, por isso que ele é mensageiro. Ele tem uma cópia dessa receita, da receita de uma proteína, outra, de todas as proteínas. E ele leva essa receita lá do núcleo da célula, lá para o citoplasma, onde vai estar DARS. Lá no citoplasma, né, entre a membrana da célula e o núcleo da célula, ali onde estão as nossas organelas, a nossa fábrica de proteínas, ali nós temos os ribossomas, que são o chefe de cozinha. Então, vamos pensar que a nossa fábrica ali é a nossa cozinha. Então, nós temos os ribossomas, que são o chefe da cozinha. Nós temos o RNA mensageiro, que é o dono da receita, né? E o ribossoma, ele vai ler, então, essa receitinha que o RNA mensageiro trouxe lá do núcleo da célula. A receita do quê? De uma proteína. Vamos pensar na insulina. E aí, nós temos moléculas de RNA transportador, que são os entregadores, que trazem os aminoácidos certinhos para eles irem se juntando, né, que são os ingredientes ali, a farinha, o ovo, o leite. Então, esse RNA transportador vai trazendo esses ingredientes aí. E ali para a cozinha, que é o lugar da montagem do nosso bolo. Cada aminoácido, ele é juntado, que nem se nós fôssemos fazer um bolo. Primeiro coloca o ovo, depois coloca o óleo, depois bate, depois coloca o leite. Então, cada um na sua sequência. Cada aminoácido é adicionado em sequência, formando uma cadeia que ele vai se dobrando, né? Uma cadeia, uma junção, e ele vai formar a insulina, que eu dei o exemplo, que é a proteína funcional. Então, nossas células são fábricas de proteínas. A enzima DARS, ela é muito importante nesse exemplo, né, que a gente está aqui dando, para garantir que o aminoácido aspartato seja corretamente ligado ao RNA transportador. Então, o aspartato faz parte das receitas de determinadas proteínas. E esse RNA transportador depende dessa enzima DARS para pegar o aspartato correto para montar aquela proteína, para levar. É como se ele carregasse, vamos dizer, o fermento lá da nossa receita. Então, assegurando a montagem precisa e também a funcionalidade daquela proteína. Porque de que adianta produzir uma proteína se ela não está com os aminoácidos um ligadinho do ladinho do outro como deveria estar? De nada, porque aquela proteína vai ficar disfuncional. Igual a gente já falou aqui várias vezes no YouTube, né, sobre os fenômenos tumorais. Nós temos aí a disfunção da proteína P53, que é aquela que quem alterou ela foi a leprosina, que é produzida pela Mycobacterium leprae. Então, DARS está envolvido em tudo isso, para a gente resumir o assunto. Então, a tradução proteica é a ponte entre a informação genética e a vida em si. Porque se não produz insulina, se não produz os leucócitos, se não produz os macrófagos, se não produz as células sanguíneas, não tem vida. Então, nós precisamos desse processo, que a gente chama de transcrição proteica, onde cada palavrinha, né, do nosso DNA forma uma peça fundamental do nosso corpo, do nosso ser como um todo, disso que a gente é. Se a gente não tivesse isso tudo em ordem, as coisas não funcionariam. Então, quando o DARS está disfuncional, nós temos um problema na proteína que está sendo produzida nessa tradução proteica, e aí o corpo, que tem aquela proteína defeituosa, não consegue cumprir a sua função. Então, se for a insulina, pronto, lá vai o diabetes. Se for uma outra proteína, lá vai a baixa imunidade. Uma outra proteína, produção de muco em excesso ou falta de produção de muco, produção de saliva em excesso ou falta de produção de saliva. Então, tudo vai depender, né, do processo de tradução proteica. Olha, agora está ficando mais fácil, né, André? E a ligação, então, de DARS, olha lá,
ali a produção de proteína, o campo magnético nessa imagem, claro que o estômago está conectado ali com o cérebro, né? Porque senão na minha imagem não dava, tá desproporcional, mas tem os dois órgãos ali, né? Tanto o estômago, ali tem o esôfago, cárdia, que é entre o esôfago e o estômago, e a comunicação com o cérebro. Então, tem vírus ali ao redor, aqueles, né, redondinho que tem os espetinhos ali são vírus, e nós temos ali também o campo magnético, que eu disse que DARS é responsável em integrar os sistemas, a comunicação entre os sistemas neuropsicoimunoendócrino. Então, o que nós temos de DARS? Lá no nosso cérebro, lá na região, né, principalmente aqui que a gente vai estudar do temporal direito. Lá na expressão cerebral, DARS é altamente expressa no lobo temporal, dos dois lados, né? Mas, especificamente, a gente vai ficar com o lado direito por conta do circuito neural do nojo que vai se conectar com o estômago. Então, lá, DARS é altamente expressa no lobo temporal, influenciando as funções neurológicas e as funções emocionais. Então, o circuito neural do nojo vai se conectar. Lembrem que ele é o nojo, uma emoção primária, está relacionado com o circuito neural de sobrevivência. Por isso que é importante a gente tratar o circuito neural do nojo quando a gente tem alergia, intolerância, quando a gente tem aversão de ambientes saudáveis e a gente tem atração para ambientes tóxicos ou atração para substâncias psicotóxicas, psicodélicas, sabe? Cocaína, química. Então, o circuito neural do nojo está envolvido aí, lobo parietal direito está envolvido aí. E é necessário trabalhar o circuito neural do nojo nessas situações. Bom, isso não tem nada a ver com DARS, nem com par cárdia com temporal direita. Mas, para limpeza da toxicidade, talvez até apareceria no corpo esse par. Não sei. Às vezes aparece. Expressão digestiva. Então, DARS também está presente na mucosa gástrica, onde participa da síntese proteica e sinalização celular, comunicação entre as células, entre os tecidos da região gástrica. Entre o que tem no o que desce da boca, entra no esôfago e vai entrar no estômago, entre o que está no estômago e vai descer no intestino, e ali nós temos o ponto cárdia, que é justamente uma parte do nosso estômago que conecta-se com o esôfago, e dentro do cárdio nós temos uma válvula, que se abre e se fecha, né, para não dar refluxo, para a comida entrar. Então, ela é uma válvulazinha assim em V, desce e não deveria subir. Quando sobe, a gente tem aí disfunção do cárdio, na região do cárdio. E a função imunológica? Então, quando liberada no meio extracelular, quando o DAR sai das células, sai do citoplasma, atravessa a barreira da membrana da célula, ele pode modular a resposta imune, ou seja, ativar o sistema imunológico ou deprimir o sistema imunológico. E, claro, o sistema imunológico, qual é a ação imunitária? É justamente a inflamação. E é por isso que quando o DAR está disfuncional, que nós podemos ter essa questão da hiperinflamação ou a inflamação prolongada, que a gente chama de pós-Covid, pós-dengue, pós uma infecção bacteriana, né, que afeta a laringe, a garganta, a questão dos seios da face, né, da sinusite. Puxa vida, DARS está afetado, né, nesse caso, ou pode estar relacionado com essa mau funcionamento da comunicação dele em relação ao sistema imunológico. E esse par cardíaco temporal direito, então, ele funciona como um reservatório de DARS. E armazenando, prestem atenção, armazenando informações imunológicas. E é aqui que entra a questão do CD3, CD4 e CD8, que são um tipo específico de anticorpo para o nosso organismo, que é um tipo de... Oh, meu Deus do céu, agora esqueci o nomezinho, é o T... Eu vou lembrar daqui a pouquinho, peraí. Então, nós temos aí o armazenamento de informações imunológicas que podem estar desorganizadas pós infecções no processo relacionado às vacinas e também a traumas emocionais, principalmente aqueles traumas que desenvolvem alergias, que desenvolvem intolerância à lactose, intolerância ao leite, mas também nós temos aqui a integração do sistema neuropsicoendócrino pelo circuito neural de sobrevivência, que
é o circuito neural do nojo, aonde nós também temos um aspecto psicossocial, que é, né, a questão dos relacionamentos tóxicos, ambientes tóxicos, substâncias químicas, né, e grupos que a pessoa é atraída, nossa, por conta, muitas vezes, de um trauma emocional que justamente acabou disfuncionando esse caminho informacional entre cárdia e temporal direito. Então, tem a doença do circuito neural do nojo. E quem aqui não sabe que muitas vezes um evento da vida faz a pessoa vomitar muito mais do que uma comida que está estragada? Que lindo a gente saber disso, né? Então, tem relação ali com produção de hormônios, neurotransmissores, emocionais, que regulam a nossa microbiota intestinal. Se a gente for aprofundar esse estudo nessa relação, não é o caso dessa aula, né? Então, vamos adiante. Muito bem. Então, vamos lá. DARS, vacinas e prions. Às vezes, né, a gente, como terapeutas integrativos, às vezes a gente não entende essa questão, né? A vacina é boa, não é boa, deve tomar, essa guerra que existe, né, por aí. Então, vamos lá, o problema não é a vacina. O problema é o vacinado que precisa ser tratado antes de receber a vacina. Então, e também, né, eu tenho recebido muitos biomagnetistas têm me encaminhado a modernidade da vacina, principalmente de vacina de RNA, que vocês viram ali que o RNA mensageiro é aquele que leva a receita, né? Então, os cientistas estão produzindo pedacinhos de código genético para levar a receita certa para as células produzirem a proteína. Então, lembra que eu disse a proteína P53 é aquela que é afetada pela leprosina, que é produzida pela Mycobacterium leprae, que vai disfuncionar essa proteína, ela vai ficar cega, surda e muda, e não vai avisar as células que precisam morrer porque são velhas, porque estão doentes, e se desenvolve o câncer. Então, o que os cientistas estão fazendo? Estão pegando a receitinha, vamos dar o exemplo da proteína P53, estão entregando para a célula produzir a proteína P53 lá no citoplasma, DARS, levar a proteína até a célula certa, até a célula do pâncreas, até a célula do fígado, até a célula do cérebro, até a célula do pezinho, para todas as células do corpo. É ele que é responsável por essa comunicação, né, de fazer com que a proteína seja produzida corretamente. Então, cuidado com o que se fala, sem estudo, sem embasamento, né? Se fosse abordado de maneira correta essa questão, a gente não teria tantos problemas. DARS, vacinas, e o que isso tem a ver com os prions? Porque esse par biomagnético é um reservatório de prions também. Então, DARS e vacinas. As vacinas, elas estimulam a produção de anticorpos, que são a nossa memória imunológica. E a gente não estudou agora há pouquinho que DARS também está relacionado com a memória imunológica, com essa transmissão de informações entre o sistema gástrico, o cérebro e o circuito neural do nojo, que vai lá estar, ó, para ter nojo dessa bactéria, tem que eliminar. Se está defeituoso essa informação, o sistema imunológico acaba olhando aquela bactéria e não eliminando a bactéria. O nojo não é só de comida, só de ambientes. No nosso corpo, ele conversa com o nosso corpo. Do que nós temos que ter aversão? Quem nós temos que atacar? A célula do sistema do nosso corpo? Daí a doença autoimune. Então, DARS pode estar envolvido aqui. E quem pode estar relacionado com isso? Às vezes, né, uma disfunção no circuito neural do nojo. Por isso que o NPN, né, as novas percepções neuronais, é importante para a gente fazer a correção desse circuito neural, para que ele não seja alheio à sobrevivência, para que ele seja um circuito neural que vá na mesma linha do corpo sobreviver. Então, em alguns casos, essa memória, ela pode ficar mal resolvida. Ou produzir um anticorpo defeituoso, porque o anticorpo é uma proteína, e DARS produz, né? Está envolvido na produção de proteínas. Ou produziu pouco anticorpo, ou produziu demais. Defeituoso, pouco ou muito. Tem que tudo estar em equilíbrio. DARS pode participar da resposta imune pós-vacina. É o que os estudos têm demonstrado. Então, quando o paciente, a pessoa, não é o paciente, né? Quando a pessoa, o indivíduo, vai lá tomar a vacina e tem uma disfunção no organismo em relação ao sistema endócrino, né? A conversa entre cérebro, intestino, sistema imunológico e emoções, pode ser que tenha um problema
na resposta imunitária pós-vacina. E é aqui que entra a DARS. É aqui que entra o par cardiotemporal direito, porque é ele, né, esse campo magnético entre cardio e temporal direito que armazena essa memória energética. Então, o problema, muitas vezes, está nesse campo magnético que faz ressonância entre cardio e temporal direito. Se eu tenho esse campo magnético disfuncional, DARS pode não funcionar direito, a pessoa está lá, toma a vacina, e aí a resposta imunológica não é adequada. E aí é que pode ter as síndromes, sintomas, problemas relacionados com a vacina. Então, se o corpo da pessoa, se o sistema, se não existe no corpo da pessoa esta disfunção de cardia e temporal direita de campo magnético dessas duas áreas, a pessoa ia tomar vacina e ia dar tudo certo. Tanto é que a maior parte das pessoas que toma vacina dá tudo certo. Tem uma porcentagem de pessoas que toma vacina e que tem problema. Mas o problema pode estar no campo magnético cardiotemporal direito, que não está permitindo ou que está acumulando essa enzima DARS e ela não está conseguindo fazer o papel que ela deveria fazer na síntese proteica. De que, Adri? De CD3, de CD4, de CD8, que são as células do nosso sistema imunológico, são as células de defesa do nosso corpo, que também se relacionam com os macrófagos e se relacionam com as células natural killer, né, que a gente já estudou o sistema imunológico, tem aula aqui no YouTube, e aí a gente acaba o corpo acaba ficando perdido com uma resposta ruim. E os prions? Os prions são como se fosse o resultado desse problema de DARS em relação à resposta imunitária pós-vacina ou em relação à resposta imunitária de uma infecção viral, parasitária, fúngica ou bacteriana. Então, aqui são prions, são proteínas defeituosas. E o que DARS pode fazer? Pode produzir a proteína defeituosa porque não permite a ligação dos aminoácidos de forma correta. Não faz aqueles aminoácidos se juntarem a formar tal proteína tem um aminoácido a mais, um aminoácido a menos, pronto, ali já dá o problema. Ali já dá o desenvolvimento da doença. E podem induzir prions, podem induzir outras proteínas a se dobrarem incorretamente. Então, depois que tem uma proteína defeituosa, essa pode estimular em cadeia um processo de outras disfunções. É o que a gente chama de evolução da doença ou inflamação crônica no corpo. E aí, com que é que prions está relacionado? Principalmente com as doenças neurodegenerativas, porque essas proteínas acabam se acumulando no cérebro. Parkinson, Alzheimer, ataxia cerebelar, Parkinson atípico, doença senil, envelhecimento precoce, pode estar relacionado, então, com essa questão dos prions e DARS, né, pode estar envolvido, então, nessa resposta celular aos prions. Por isso que esse par biomagnético está relacionado com o reservatório de DARS e de prions. E tanto vacinas quanto infecções naturais criam essas memórias no corpo. Então, qual que é o nosso trabalho como biomagnetistas? Orientar a população de que é necessário fazer um rastreio completo, aplicar o protocolo de desintoxicação antes de fazer a vacinação, seja de bebezinho, seja de adolescente, seja de adulto, seja de idoso, porque hoje nós temos vários tipos de vacina para tudo que é coisa. Então, nós precisamos harmonizar o campo antes de tomar a vacina. E depois de 8 dias que tomou a vacina, que pegou a infecção, fazer um novo rastreamento completo do corpo. Para quê? Para ver se nesse processo de geração de memória imunológica aconteceu algum problema. Porque se a gente trata esse problema na raiz, quando ele surge, se a gente corrige esse campo magnético disfuncional antes que evolua a doença, pronto, não tem problema nenhum tomar vacina e nem passar pelas infecções virais. Nós precisamos de antígenos para exercitar o nosso sistema imunológico, porque sem resposta imunitária a gente não vive. Então,
sabe quando as informações elas têm que ser ministradas de forma correta, para que não haja nem desinformação nossa como terapeutas e nem da população, e que não sejamos nós a levar informações incorretas à população, porque nós somos agentes de saúde, né? Os terapeutas fazem parte da área do bem-estar e da saúde. Se trabalha na área da saúde, tem que entender o que está fazendo, certo? Tudo bem com os prions, tudo bem com a questão das vacinas. Podem deixar nos comentários se tiver qualquer dúvida, porque a gente precisa entender isso é muito importante. Isso vale não só para o par cardíaco temporal direito, nós temos outros pares. Eu estou estudando e vou fazer uma aula sobre o par biomagnético apêndice contínuo. Por que esse par biomagnético é tão importante para a imunidade, para a regulação neuroendócrina, para a regulação cérebro-intestino? Cérebro, intestino, sistema imunológico e cérebro. Mas olha, tem coisas que a gente precisa falar como biomagnetistas. Já que nós não temos graduação em biomagnetismo, estou aqui dando aula para vocês, que isso nós deveríamos aprender na faculdade de biomagnetismo medicinal, que vai ter no futuro, se Deus quiser. Então, o campo magnético disfuncional, como é que ele se forma? Como se forma o par cárdia contemporal direita? Então, os campos magnéticos disfuncionais, eles se geram, diz o Dr. Góes, por dois motivos. Aumento da temperatura local. E por que pode aumentar a temperatura naquela região do cardio ou do temporal direito? Por atividade metabólica, por estímulos exógenos. Esses estímulos exógenos pode ser um vírus, né, como por exemplo da Covid-19, o herpes, influenza, pode ser de uma vacina. Especificamente, né, a gente tem que ficar de olho nas vacinas de RNA ou adjuvantes, bactérias intracelulares, aquelas que, né, se metem no interior das nossas células, e toxinas ambientais. Então, essas toxinas, elas podem vir de várias fontes. Pode ser da alimentação, então nós temos aí, né, a questão dos corantes, aromatizantes, nós temos a questão do microplástico, nós temos a questão dos metais pesados, do teflon, nós temos a questão dos agrotóxicos. Então, esses estímulos podem gerar aumento de temperatura em determinados tecidos do nosso corpo. E ali, então, aumento de temperatura tende a desencadear, então, um campo magnético disfuncional. Também nós temos alguns outros estímulos que não são exógenos, não vêm de fora, são estímulos que vêm de dentro, então são endógenos. Emoções, nesse caso do par cardíaco temporal direito, o circuito neural do nojo, né? Então, atração e rejeição. Aqui eu coloquei a rejeição porque é o que vai disfuncionar, né? A questão do Darcy e produzir os prions. E também pode ser de memórias traumáticas. E, nossa, eu hoje coloquei lá no grupo quem é terapeuta de epigenética bioenergética, vai lá no grupo, porque saiu, né, o que eu falava desde 2018, que nós podemos herdar do nosso pai todas as informações de problemas e estresse que ele teve durante a vida, né, traumas, herdar via espermatozoide. Uau! E o espermatozoide carrega essas informações, e não é na genética, é na epigenética. Então, saíram os estudos, aquilo que eu dizia, olha, eu vou comentar aqui, tem algum cientista que fala do imprint epigenético no espermatozoide, mas é o único, da linhagem materna, a gente sabe que é através da geração da matéria-prima do óvulo na nossa avó, né? Que é lá onde é produzido o óvulo que está no ovário da nossa mãe, o pré-óvulo. Então, lá a gente sabia, mas agora saiu, ou seja, meu Deus, a gente já está tratando antes, agora eles só descobriram como tratar, ainda não sabem, a gente já está tratando com a epigenética, com a terapia. Lindo isso, lindo, 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 lindo. Então, memórias traumáticas, conflitos não resolvidos, é importante que a gente tenha o desbloqueio emocional magnético, né, para gerenciar o estresse diário, aquilo que ficou, né, também de informação de amor não recebido, feridas emocionais de abandono, traição, humilhação, exclusão, desvalorização. Então, a gente precisa tratar isso, aquilo que é herdado também precisamos tratar. E desses padrões familiares herdados, então, que a gente vai tratar com o DEM avançado, onde nós temos os contratos de lealdade. Então, a gente, graças a Deus, tem ferramenta para tratar o de cima e o de baixo. Né? Principalmente os endógenos ali, o DEM, o NPN, epigenética, e os exógenos, o biomagnetismo medicinal. Então, quando esses estímulos eles não são processados adequadamente no organismo, produzem
alteração de temperatura. Essa alteração de temperatura estimula a disfunção de pH. E aí entra a ressonância entre os dois sistemas, os dois tipos de tecido, dois tipos de órgãos, que forma, então, esse campo magnético disfuncional, que nós chamamos de par biomagnético. Então, cárdia temporal direito, quando está presente no nosso rastreio, é um campo magnético disfuncional, que foi gerado, então, né, por uma alteração de pH, como diz o Dr. Góes, elevação de temperatura. E podem estar relacionados, então, com inflamação silenciosa, com informações de memórias de doenças que a pessoa já desenvolveu ou que vai desenvolver, com autoimunidade e com essa fadiga imunológica, que justamente está relacionado com o estresse, a preocupação e aquele DARS lá nas mitocôndrias. Então, nossa, olha como a coisa é complexa, mas é lindo, né? É lindo a gente saber disso, meu Deus do céu! Então, o nosso corpo, ele é vivo e ele tem mecanismos de reajustes desses campos magnéticos. Só que, às vezes, quando a pessoa, né, não se ajuda, não toma sol, não toma água de boa qualidade, fica estressado, não se alimenta bem, trabalha demais, tem problema de sono, né, não dorme direito para que esses campos se reajustem, então ela entra num padrão disfuncional energético. E aí começa a se manifestar a doença. Porém, quando esse padrão disfuncional energético se estabelece, a doença não tem sinal e sintoma ainda. Só tem essa disfunção primária que fica em estado ali de subclínico, né? O que é subclínico? Que não aparece nos exames, que aparece no nosso rastreio e a gente não tem a coragem de falar nem para o médico, nem para o paciente, porque ainda a gente, né, é muito imaturo como biomagnetista. Aconteceu hoje eu quase chorei lá no grupo da pós-graduação da turma Renato, é turma 3 ou turma 4? Agora me esqueci. Quem é da turma do Renato aqui, da Joyce? É 3 ou 4? Bom, de todo modo, lá no grupo da pós-graduação, que já passou, né, nós estamos na turma 5, o Renato postou um depoimento, que a gente vai postar nas mídias daqui uns dias, ali do IPM, na parte do Instagram do IPM, ele postou um depoimento, que nas aulas da pós-graduação, durante as atividades práticas, que o segundo ano da pós-graduação tem muita prática, a Joyce rastreou o Renato e identificou um campo magnético disfuncional que tinha relação com o fenômeno tumoral. E aí, né, ali quando eu fui fazer a avaliação do rastreio deles, né, eu chamei e falei, olha, isso que você identificou aqui tem relação com esse outro par, tem relação com esse vírus, tem associação patogênica aqui. Renato, você tem algum sinal e sintoma disso? Ele falou que não. Aí eu falei, bom, então aqui nós estamos nesse momento onde a gente tem esse processo energético acontecendo e não está cristalizado no físico, mas fique atento. E aí eu falei, Joyce, você fica responsável em seguir rastreando o Renato. Então pediu lá, não me lembro se era 3 ou 4 sessões, a Joyce ficou rastreando o Renato. E eu fui acompanhando nos bastidores, né, o processo. E agora, o Renato tinha dever de casa para fazer. Ou seja, aplicar os protocolos durante tanto tempo, acho que era 6 meses, não me lembro direitinho, isso aí eu vou chamar eles para uma live para contar para vocês. E era para cuidar, né, em determinados alimentos, tinha vitaminas, e o Renato cuidou da vida e esqueceu de cuidar de si. Não deu sequência, né, não ficou acompanhando o processo para ver se aquele fenômeno tumoral desaparecia. E aí, agora ele teve um problema, foi parar no hospital, aí não sabiam dizer se era um infarto, um acidente vascular cerebral, e aí fizeram uma tomografia e apareceu o fenômeno no cérebro. E aí ele falou que, graças a Deus e talvez ao biomagnetismo, que aquilo que a Joyce tinha identificado estava saindo da calcificação, ou seja, os campos magnéticos gerados pelo tratamento dos ímãs, que apareceram no rastreio, alguns protocolos que ele acabou aplicando, amoleceram. Se não, ele teria ido, como ele disse hoje lá no grupo, né? E estaria lá do lado do Dr. Góes. E aí eu estava comentando, né? Muitas vezes a gente faz diagnóstico energético no rastreio e a gente não confia, né? Não tem medo e também não pode ficar falando para o paciente, porque, ai meu Deus, tem essa questão, né? Quem é que dá diagnóstico? Como que é isso? Mas o dia que a gente aprender o que é um diagnóstico energético, o dia que a gente entender esse período, né? E que a gente conseguir falar para o paciente, acompanha, vai fazer um exame, né? Vamos junto com a medicina para que a gente tenha o exame antes e depois, como a colega comentou aqui em relação à tireoide de Graves. Nossa, né? Não fiz nada diferente além dos ímãs. O que tratou a pessoa? Os ímãs.
né? A gente precisa dessas provas de resultado, precisamos trabalhar mais essa questão de diagnóstico energético. Eu estou com uma vontade de tirar a tampa da panela e começar a falar sobre isso, assim, de forma mais viva. Consequências de um campo magnético disfuncional, ou seja, consequências de um par biomagnético estabelecido, ativo, né, na nossa resposta corporal. Inflamação silenciosa. O que é uma inflamação silenciosa? É um processo inflamatório crônico, de baixo grau, que não apresenta sintoma evidente, não aparece nos exames, mas que vai causando esses danos na célula de forma progressiva. Causa dano num conjunto de células, num tecido. Daqui a pouco, aquela célula que era para produzir insulina não produz mais insulina. Então, o que tinha antes? Um campo magnético disfuncional que estava gerando essa inflamação crônica, que estava gerando os reservatórios, que estava gerando, né, aquelas associações patogênicas para desenvolver um fenômeno tumoral, onde os herpes estão envolvidos, onde o Covid está envolvido, a micobactéria tuberculose está envolvida, a micobactéria leprae está envolvida. É ali que está a inflamação subclínica. Um câncer, quando ele começa no intestino, para ter sinal e sintoma evidente, vai 10, 20 anos. Enquanto isso, ele está nessa fase que eu chamei de energética. Por quê? Porque está no campo magnético disfuncional. É só o biomagnetista que enxerga isso. Não tem outro lugar que a medicina possa... Tem sim, graças a Deus, hoje tem. O estudo genético, né? Ali nesses estudos genéticos, esses exames genéticos, mas lá diz o que? Predisposição, mas não trata o campo. Então, tem o diagnóstico, tem lá, né, o exame que mostra, mas é só nós que identificamos e tratamos com os ímãs. Então, e é nessa janela, quando o problema está energético só tem o campo, tem o vírus, tem a bactéria, mas é subclínico, não aparece no exame, é nessa fase que a gente é bom para prevenir o desenvolvimento da doença. Mas os biomagnetistas trabalham na fase ativa da doença, quando tem sinal e sintoma. Por quê? Porque nós ainda não descobrimos que a gente precisa informar a população de que o biomagnetismo é preventivo de doença. A gente fica lá só na emergência atendendo, né, a demanda do que grita, preciso de um rastreio porque eu tô com uma bactéria, preciso de um rastreio porque eu tô com dor de cabeça, preciso de um rastreio porque eu tô com problema no coração, preciso de um rastreio porque eu tô com problema... Misericórdia, venha antes da coisa desenvolver, quando está no energético, porque aí a gente não permite que evolua. Só que não é milagre, não é do dia para a noite. A gente precisa ir trabalhando esse campo até ele se harmonizar por inteiro. Por quê? Porque nós somos complexos. Tem as emoções, tem os circuitos neurais, tem os traumas herdados, tem a influência genética. Nós somos uma panaceia de conjunto, né? Nenhuma doença vem do nada, né? E ela também não vem 100% por conta de um único agente. É um conjunto. Então, nós temos aí a inflamação silenciosa, nós temos a autoimunidade. O que é a autoimunidade? Que pode estar relacionado com um campo magnético disfuncional, ou seja, com um par biomagnético como cárdia contemporal direito, quando ele é um reservatório. Quando ele é um reservatório. Quando ele é um reservatório, vou dizer de novo, porque tem diferença entre ele ser um reservatório e ser um par especial. Sistema imunológico confuso, atacando células saudáveis do próprio corpo, devido à desregulação dos sinais bioenergéticos. Então, vem cá. Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes neurodegenerativas podem ter relação com esse par biomagnético por isso. Porque o que é uma doença neurodegenerativa? Ele vai aos pouquinhos matando o neurônio. DARS e prions é o que faz isso lá no cérebro, neurotoxicidade, mata o neurônio. E neurônio, depois de morto, que a doença já está lá estabelecida, saiu da inflamação crônica, saiu da doença energética, mas lute você. Lute, porque o Dr. Góes diz que o magnetismo não é bom regenerador. Então, nós vamos ter que considerar que o corpo tem plasticidade de neurônio, e lutar, mas lutar mesmo, para que a gente consiga regredir a doença. A gente consegue barrar a evolução, mas regredir é aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e dá tempo da pessoa morrer muitas vezes com aquilo que ela veio no nosso consultório, de queixa, né? E não estou dizendo que todos os pacientes são assim, não, porque a gente tem pacientes que têm Parkinson que regride, pacientes que têm Alzheimer que regride, pacientes que têm doença autoimune como a esclerose múltipla, que está relacionado com, é uma doença neurodegenerativa progressiva, ela regride,
né? O neurônio que morreu muitas vezes não vai melhorar, mas os sinais e sintomas em relação àquilo a gente consegue gerenciar. Então, assim, a gente ajuda muito. Mas aquela área que morreu, morto não se mexe. Morto não tem campo magnético, não se mexe, não responde energia. Então, às vezes, não responde nem ao rastreio. O corpo diz que não tem aquele câncer. Né? Que coisa, até o corpo responder que tem aquele câncer, às vezes demora 5 sessões. Até você conseguir colocar um pouquinho de energia lá dentro daquele fenômeno. Aí ele aparece no rastreio, senão a pessoa vem com o diagnóstico e nada de aparecer o fenômeno. Como é lindo o biomagnetismo medicinal, né? Que mais? Fadiga imune, que é a exaustão do sistema imunológico, que perde a capacidade de responder adequadamente aos desafios. Então, aí ele começa, né? A cistite recorrente, a infecção urinária recorrente, ou eu ia dizer, a amidalite recorrente, a sinusite recorrente, a gripe recorrente, o resfriado recorrente. E aí a pessoa fica naquele ciclo. E as alterações neurológicas, né, que são pequenas disfunções que começam a acontecer no sistema nervoso central e periférico, né, também no nosso corpo, afetando o humor, a cognição, o controle motor. Então, a pessoa muitas vezes está procrastinando, né, está cansada, ela precisa do par básico hipotálamo e vai tratar a preguiça interna, né, do sistema imunológico, não vai tratar só a preguiça de ficar no sofá. Meu Deus do céu. Então, aqui a gente tem um conjunto de coisas que a gente pode associar. E o campo magnético disfuncional, ele é como se fosse um ruído constante que confunde a comunicação celular do corpo. Confunde o sistema imunológico, o sistema neuroendócrino, vai confundindo ali a resposta imunológica, a comunicação entre o intestino e o cérebro e corpo, emoções, e aí pronto. Então, o que o biomagnetista trata? Esses ruídos, trata esses campos magnéticos disfuncionais, trata esses pares biomagnéticos. Por isso que eu disse, né, que essa aula também serve para os nossos pacientes, serve para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o biomagnetismo medicinal, porque é aqui onde eu estou mostrando aonde que a gente trabalha. Essa aula nós temos que compartilhá-la com os nossos clientes, com os nossos colegas biomagnetistas, para que, puxa vida, né, se integrem com isso. Bem, e aí nós vamos ter a questão do circuito neural do nojo. Então, deixa eu ver aqui, estamos em 1h40. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou dar meia boca ao circuito do nojo. E eu não quero deixar meia boca ao circuito do nojo, porque ele é muito importante dentro desse caminho todo. E aí, na aula que vem, a gente vai